uma mulher gentia, mas que temia ao Senhor, e via Elias, que ele era servo do verdadeiro Deus, do grande Deus, não de Baal ou de outros deuses, mas do verdadeiro Deus. Quando Elias pediu água, nós vemos que a mulher se virou e foi para buscar água. Aí Elias a chamou: aproveita, já que você vai buscar a água, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão. Ela disse: meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Ela não via outra esperança, não via outra saída. Tinha um punhadinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Como é que eu vou fazer para alimentar o homem de Deus? Olha, Senhor, água eu tenho para oferecer. Agora pão, eu não tenho nada cozido. Eu estou juntando aqui esses 2 cavacos, vou preparar a comida para mim e para meu filho. A nossa última refeição e pronto, esperar a morte. Vamos esperar a morte, não tem nada mais, nenhuma esperança. E o que foi que Elias disse? Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Não é só para aquele dia, não. Até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Vejam como esta mulher, ela temia o Senhor, porque ela creu na palavra de Elias. Ela havia dito: não tenho nada, vamos cozinhar e vamos preparar esse punhadinho de farinha com esse pouco de azeite, vamos comer e esperar a morte. Quando Elias insistiu e disse: faz isso que disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno. Ela poderia ter dito: mas eu já disse que não tenho nada, que só tenho esse punhadinho para mim, para meu filho. Como é que eu vou fazer para ti e depois fazer para mim? Não é? Mas veja que quando Elias disse: assim diz o Senhor, ela creu na palavra de Elias. Prontamente esta mulher gentia creu na palavra de Elias, que havia dito: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. E nós vemos que ela foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias ainda. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A gente pode ver aquele grande milagre. É como na multiplicação dos pães, feito pelo Senhor Jesus. Ele tomou 5 pães, 2 peixes, que tinha um rapaz havia levado. A multidão ali, só de homens, era 5.000, fora mulheres e crianças. Considerando só um filho para cada família, seriam 15.000 pessoas. Uma grande multidão. 5 pães, 2 peixes, uma pessoa sozinha carrega. Aquilo era suficiente para alimentar uma família, dependendo da família ainda. Trazei-nos, disse o Senhor, trazei-nos. E ele foi partir o pão, ele após ter dado graças, partiu o pão, foi dando pão e mais pão, toda aquela multidão comeu, não só um pedaço cada um. Quando um dos discípulos disse:
não lhes bastariam 300 denários de pão para que cada um tome o seu pedaço. E nós vemos que o Senhor fez daqueles 5 pães, que aquela grande multidão de milhares de pessoas comesse até fartar. Comesse à vontade. À vontade. E ainda sobraram. Nós vemos 7 cestos, né? 12 cestos. 12 cestos na primeira multiplicação dos pães, cheios dos pedaços de pães. Então aquelas pessoas vão pegando os pães vão... É como uma fonte de água, jorrando sem parar. Nós vemos que Elias e a mulher e seu filho comeram daquela farinhazinha, daquele azeite, muitos dias, até chegar a chuva. Eliseu também, nós vemos daquela mulher viúva também. Ela tinha uma dívida e o credor, e ela não podia pagar, não tinha com que pagar. E o credor era chegado para levar o seu filho como escravo. O seu filho seria o pagamento da dívida. E Eliseu perguntou a ela o que ela tinha em casa. Ela disse: um pouco de azeite numa botija. E Eliseu mandou que ela juntasse vasilhas, mais vasilhas, muitas vasilhas. E ela juntou as vasilhas que ela conseguiu arranjar ali, muitas vasilhas. E foi despejando azeite, enchendo as vasilhas, até que não tinha mais vasilha. E o azeite parou. E aí Eliseu falou: agora você faz o seguinte, você vende esse azeite, vende parte desse azeite, paga a sua dívida, e você e seu filho vivam o restante. É obra milagrosa de Deus, do Senhor, não é? É o nosso Deus a quem nós servimos. E nós vemos que, conforme a palavra do Senhor Elias, esta mulher pôde ver aquela grande obra. E nós, no desenrolar desse assunto, nós podemos ver como o Senhor agiu através de Elias na vida daquela viúva, depois da morte do seu filho, a ressurreição do seu filho. Por que o Senhor fez isto? Havia muitas viúvas em Israel, mas Ele usou uma gentia para punir, para repreender a apostasia do povo de Israel, que havia deixado o Senhor para servir outros deuses. É muito triste quando, em nossos dias também, diante do Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas, nada acontece por acaso. As catástrofes que estão acontecendo em nossos dias, os tornados que arrasam partes dos Estados Unidos, de outros lugares na Ásia, os grandes terremotos que destroem cidades inteiras e matam milhares e milhares, a falta de chuva, como eu disse, e o excesso de chuva em outros lugares. E as pessoas dizem assim: ah, mas é a natureza que está dando resposta, porque o homem está agredindo a natureza. Enquanto que o Deus verdadeiro, que está no controle de todas as coisas, Ele fica de fora. Todos os acontecimentos de nossos dias são obras permitidas pelo Senhor para chamar a atenção do homem, para que ele se converta e seja salvo. Mas o homem vai sempre arrumando desculpa. Quando eu cito